Tem sabores que a gente prova e nunca mais esquece. E tem lugares que viram parada obrigatória para quem chega na cidade. Hoje a gente vai descobrir uma história que mistura viagem, técnica e um segredo guardado a sete chaves. Olá, eu sou a professora Dedé, historiadora e professora da FEMA, e esse é o nosso programa História que Habitamos, um convite para olhar Assis e região de um jeito diferente. Aqui a gente revela curiosidades, história pouco conhecidas e detalhes surpreendentes dos nossos patrimônios, dos pontos culturais e também dos sabores que marcam a nossa identidade. Entre monumentos, gastronomia e até alguns mitos que atravessam gerações, a gente conecta passado e presente, sempre com um olhar criativo, dinâmico e cheio de significado. Então vem com a gente, porque cada lugar tem uma história que merece ser contada. E hoje nossa parada é aqui, na Hipopizza, um dos lugares mais icônicos de Assis. Se você é da cidade, já conhece. Se não é, já anota. Você precisa vir aqui. A Hipo não é só uma pizzaria. É uma experiência que mistura tradição, inovação e memória afetiva. E um dos grandes responsáveis por isso é um chefe por trás dessa história. Estamos aqui agora com o chefe Eduardo Pasparelli. Eduardo, muito obrigada por receber a TV Filma aqui. Obrigado a vocês. É um prazer. Tenho certeza que dessa conversa vai sair o segredo do franguinho do Hipo, né? Estamos aqui nessa expectativa. Eu queria que você começasse falando da sua trajetória. Eu sei que sua trajetória é marcada pela sua vivência nos Estados Unidos, né? Não sei se você vai até os Estados Unidos, a busca da gastronomia. Eu sei que você trabalhou em Miami, Boston, e teve experiências em restaurantes. Me fala dessa experiência, quando e por que você foi? Obrigado à TV FEMA estar aqui com a gente, né? Fui dos Estados Unidos uma questão de, não é sobrevivência, mas assim, a gente crescer um pouco mais na vida, né? Eu não era uma pessoa normal, tranquila, mas falei, vou viajar, eu vou ver o que é lá. E eu cheguei em Boston, em primeiro lugar, em 1994. Cheguei em Boston e, como todo brasileiro, todo imigrante de primeira categoria lá, vamos trabalhar em restaurante. Eu fui trabalhar de lavador de prato. Depois de um tempo, de uns 6 meses, eu fui para auxiliar de cozinha. Aí eu fui até ser, a gente chama de sous chef, que é um abaixo de chefe, né? E assim foi na vida lá no começo, isso, trabalhando na cozinha e sempre na cozinha. Eu fiquei nos Estados Unidos 7 anos, o último ano não foi na cozinha, mas porque eu já estava um pouco, chega de noite um pouco, trabalhar em outro ramo, mas minha paixão é a cozinha. É a cozinha, então a gastronomia cruzou o seu caminho. Cruzou meu caminho. E você resolve voltar trazendo essa experiência de gastronomia ou da gastronomia para Assis? Na verdade, não. Não queria voltar. Não queria voltar. Minha filha nasceu lá, minha esposa falou, eu vou para o Brasil trazer ela para conhecer os avós, conhecer os parentes e tal. E a minha esposa veio. E existia uma Hipopizza perto da casa dos meus pais, que era só delivery, só entrega. E ela foi até lá e conversou com o chefe lá e ele falou que queria vender. Ela falou assim, então tá bom, eu vou comprar essa pizzaria. Ela pegou e comprou sem me avisar. Então o Hipopizza já existia. Já existia. Mas você dá uma identidade meio americana para esse lugar. Porque era só a delivery, só a entrega. Daí a gente trouxe essa ideia americana para o lugar, a gente reformou, fez uma decoração diferente, colocou os cardápios. Falou, vamos colocar alguma novidade. É onde entrou o nosso frango com mel e pimenta, que é uma história bem legal. Então conta um pouco dessa história, porque esse prato a gente sabe que é icônico, é afetivo. A gente veio aqui falar de memória e ele está na memória local, regional. Isso, então é o protagonista aqui talvez da nossa história. Bom, foi assim a história, eu vou resumir para não ficar comprido, tá? Então eu trabalhava de sous-chefe e o chefe meu era brasileiro também, nome de Wallace. Um abraço, Wallace, você vai ver isso aqui no YouTube. Saudade de você, cara. E ele veio pro Brasil e falou assim, e ele não ensinava essa receita para ninguém. Ele falou assim, eu vou pro Brasil, vou deixar tantos litros de molho pronto, daqui 15 dias eu volto, vai estar tudo certo, você assume aí o lugar. Tá bom. E ele veio pro Brasil, deu um probleminha aqui no Brasil com ele teve que ficar. E nisso ia acabando o molho. Eu liguei para ele e falei assim, Wallace, é o seguinte, cara, o molho tá acabando. Ele falou, nossa, eu não acredito que vou ter que ensinar por telefone para você. Naquela época não tinha internet, nada. Sim.
ensinou por telefone, eu coloquei num papel, fiz o molho e tal, peguei, dobrei aquele papel, coloquei na minha carteira. Sem intenção nenhuma, não tinha intenção nenhuma de nada, né? E passou-se os anos, 94, né, 2000, 2003, cheguei pro Brasil, a gente comprou a pizzaria e tal. E eu falei, puxa, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer diferente? Certo dia eu peguei e abri minha carteira. E tava lá a receita. Falei, nossa, eu vou colocar esse frango na pizzaria. Não era por acaso, não, né? Não era por acaso, porque é uma história muito curiosa. E foi assim, puta, mas quem vai querer frango com mel e pimenta? Em 2003 não tinha... Você não tinha ideia se ia dar certo. Né? Não tinha nenhuma... Muito raro aqui, eram um poucos restaurantes ainda que assistem e tal. Mas vou colocar. Aí eu fiz tal e eu dava nas mesas pro pessoal experimentar. O pessoal experimenta. Aí começou a virar legal tal. Comecei a vender 30, 20 quilos por mês, 50. Hoje a gente está, depois de 23 anos de história aqui em Assis, continuando 23 anos bastante, é o carro-chefe. Né? É o carro-chefe. E hoje eu tenho uma venda dele de 1,5 toneladas de frango com mel e pimenta por mês. Meus parabéns. E parece que além do prato pronto, agora você produz o vidrinho. A gente faz o molho, esse aqui, ó. O molho está aqui, inclusive. Comercializa ele nos mercados, a gente tem nos mercados de Assis, umas lojas especializadas de vinho, tempero, essas coisas. E o que eu acho curioso é que esse prato, acho que se tornou de todos nós assisenses, né? A gente sai daqui e fala, na minha cidade tem um prato, um tal de franguinho com mel, que vocês precisam conhecer. É super legal. E quando a pessoa conhece, ela quer levar o vidrinho. Sim, nossa, né? O pessoal vem buscar, liga pra gente mandar. Nós estamos aqui com esse propósito mesmo, assim, a gente está falando de memórias, é um programa sobre memórias, e esse prato tem memórias. Eu vou dizer mais, assim, domesticamente, eu também já tentei copiar esse molho, né? Quantas tias, amigas, né? Eu acho que é esse mel com essa pimenta, não dá certo, mas ficava agradável, longe de dar certo. Sim. Então, assim, é uma história que nos orgulha. Eu acho que o franguinho de mel com pimenta daqui a uns anos vai ser nosso patrimônio gastronômico. Eu também acho daqui. Eu tenho uma passagem rapidinho, o ano passado eu estive nos Estados Unidos e eu fui fazer uma compra num outlet e eu estava na fila, aquela fila enorme, tinha um brasileiro na minha frente e a gente, né, falando português, acaba conversando e vai, né, até chegar na hora de pagar. E ele falou, de onde você é? Eu sou de Assis. Eu falei, nossa, eu sou de Ourinhos. Nossa, que legal, do lado. Nossa, eu gosto de Assis. Mas você vai fazer o quê? Puta, eu vou lá comer um franguinho com mel e pimenta na cidade. Eu falei, não é verdade? Que bacana. Então você está conversando com o dono do Hipofix. Aí ele pegou meu telefone e tal. Não, é muito bacana, muito legal, é motivo assim, de orgulho para todos nós. A gente acha que o franguinho é um pouco nosso também, quando a gente escuta essas histórias. A gente sabe que aqui é um ambiente familiar, tem seu filho, tem sua esposa, a Débora, é muito bacana. E como legado, você está preparando a sucessão desse restaurante? Estou preparando para o meu filho, vamos ver se ele vai... Ele está gostando já da ideia. Ele é muito esforçado, ele é muito simpático. Super esforçado, ele está gostando, ele pegou para ele a ideia e está aí, tá ajudando a gente. Eu quero também viajar bastante, não quero trabalhar sim, não. Agora é hora de viajar, né? E, Eduardo, para a gente encerrar, né, eu acho que muitas histórias foram criadas aqui. Histórias de amizade, histórias de romances, histórias de família. E como você sente hoje, né, mais que um proprietário de um estabelecimento comercial, mas uma pessoa que une histórias, que faz histórias, que criou a sua própria história na cidade de Assis. Deixa uma mensagem para nós. Não, eu acho legal. Só antes de falar alguma coisa, eu só quero, já que você falou em encontros, tem um lance, uma passagem super legal também, que foi no Hipofix antigo. A gente estava trabalhando num sábado, estava uma loucura. De repente parou um carro na frente, tipo uma mini limousine, né? E desceu uma noiva e desceu um noivo, desceram e começaram a tirar foto lá dentro. Eu falei, que loucura é essa? Não sei o que, ela tirou, claro, correria, tirou e foi embora. Aí passou um mês, ela foi lá de novo, oi, tudo bem? Eu falei, nossa, não foi você que veio aqui esse dia? E tirou um monte de foto. O que aconteceu? Falou que foi aqui que eu conheci meu namorado, foi aqui que ele pediu namoro, aqui que ele pediu casamento, então precisava registrar isso no meu álbum de fotos. É uma história de muito amor, né? Famílias que surgiram aqui. Super, é emocionante. A gente vê
famílias que vêm, namora, tem filhos, engravida, tem filhos, agora eu tenho um filho. E outra geração já frequentando 23 o restaurante. Anos, né? 23 anos, então, não é um ano, 2 anos. Não, né? não, é uma história, mas é mais que uma história longa, é uma história especial, uma história muito bacana. E a minha mensagem é essa, deixar para Assis, né, o que a gente construiu, agradecer o pessoal de Assis, que acolheu a nossa família, o nosso trabalho, que acreditou no nosso trabalho. Quando eu mudei para cá, eu falei assim, vamos mudar, mas vamos mudar para um lugar melhor, porque Assis, eles acreditaram na gente. Então, é isso que eu queria agradecer. Nós que agradecemos. Um abraço Muito também obrigado. Afetivo de todos nós da TV Fema. Foi um prazer o programa número 1 Nossa, ser aqui prazer com é você. todo meu. Que isso. É nóis. E essa foi mais uma parada pela nossa cidade, um encontro entre histórias, sabores e tudo aquilo que constrói quem a gente é. No próximo episódio, a gente vai conhecer um lugar que guarda uma das referências históricas mais importantes de Assis. Então, fica o convite. A gente se vê lá.